Olá, meus amigos, amigas, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje seria o Dr. Luiz Gustavo, mas ele teve um probleminha. Ontem ele pediu para substituí-lo. Vou tentar. Então, hoje vamos continuar o estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Nós vamos ao capítulo 8 e 9 da segunda parte do livro, em que André Luiz fala sobre o matrimônio e divórcio entre encarnados e a separação entre cônjuges espirituais. Então vamos ver como é que ele aborda essa temática. Acho que Flávio zerou. Vai ter que tocar aí mesmo. Aqui não tem mais chance. Não, acabou a pilha. Então vamos lá, meus amigos. André Luiz, então, nós já vimos aqui nos estudos alimentação na segunda parte, sem contar a primeira, que já foi passada, já muita lição para nós. Então nós já vimos o que? Alimentação, nessa segunda parte, alimentação e linguagem dos desencarnados. Foi falado aqui também sobre corpo espiritual e volitação, linhas morfológicas e apresentação dos desencarnados, justiça na espiritualidade, claro, justiça na espiritualidade, vida social dos desencarnados, e hoje nós vamos nos focar nesses dois itens: matrimônio e divórcio de encarnados e separação entre cônjuges espirituais. Mas tem separação lá? Então vamos ver qual vai ser a posição do André Luiz. Então ele diz o seguinte. Tá bom, pode deixar, tudo bem. Ele coloca duas perguntas lá nesta lição, nesse capítulos 8 e 9. Ou seja, poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados sob o ponto de vista espiritual? Pergunta 1. Pergunta 2. Ocorre separação entre cônjuges espirituais? Então, esses dois pontos serão focados conosco a partir de agora. Então, vamos em frente. Então, nessa primeira pergunta, repetindo a pergunta para gravarmos bem, poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio, no plano físico, não é no plano espiritual. Ele vai falar do plano físico, mas examinados do ponto de vista espiritual. Continua ele, dizendo o seguinte: naquelas esferas mais elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos evoluídos que estagiam nos planos inferiores. Ou seja, dá-se uma atenção a quem está aqui encarnado, a quem está estagiando aqui no plano inferior, que é a matéria. Lógico, isso nós sabemos que temos auxílio. E ele diz mais o seguinte: não podemos nos esquecer que aqui na Terra o matrimônio pode assumir aspectos variados, que vai objetivar múltiplos fins. Não é um único: casar, reproduzir, ter família. Para quê? Múltiplos fins. Vamos ver quais são eles. Em razão disso, desses aspectos variados, acidentalmente o homem ou mulher encarnados, veja bem, podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes. Quantos que nós conhecemos que não encontram o quê? Não vão encontrar a afinidade no casamento. Múltiplos fins. Vamos lá. Encontrar o que? A companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Casamento A, B, C, D,
O indivíduo casa várias vezes, a mulher casa várias vezes, tem uma finalidade, múltiplos fins. Nós vamos ver quais serão esses múltiplos fins. Porque comumente é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual. Palavras de André Luiz. Não, eu vou para a esbórnia. Homem ou mulher, não interessa quem seja. Vou aproveitar a vida. Tudo bem, o plantio é livre, aproveita. Mas depois vem a colheita. A colheita é obrigatória. Não, hoje em dia não tem problema, vamos aproveitar. Sexo adoidado. Tudo bem, cada um faz o que quiser do seu corpo. Plantou, a sementinha vai germinar, vai colher. Se não for agora, uma doença, algum problema, será amanhã, sob forma de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, enfim. Não, volta. Aplicada esta energia sexual de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. O que está acontecendo conosco hoje em termos de sexualidade? Mundo, está tudo à vontade. Está tudo assim, cada um acha que deve fazer o que quiser. Que sexo é prazer simples, momentâneo, usou, acabou, joga fora, não tem mais nada. Não. Energia sexual é energia criadora. E essa energia é envolvente, que vai durar milênios. Milênios. Um encontro fortuito. Encontrei uma menina, eu do sexo masculino, e saí, tá. Acabou, ela foi embora, eu fui embora. Acabou? Que acabou, meus amigos e amigas? Está começando um envolvimento de milênios, diz André Luiz. Não existe encontro fortuito. Não existe um prazer momentâneo, acabou. Não existe. Energia sexual é energia criativa. Precisamos tomar muito cuidado. União poliafetiva. Poliafetiva. São mais de 2 que estão regulamentando agora. Errado. Nós vamos ver a posição de André Luiz. Errado. Já vamos chegar lá. Entretanto, se o matrimônio, continua dizendo ele literalmente, expiatório ocorre em segundas núpcias, se o cônjuge desencarnado estiver ajustado a posturas nobres, então, nesses casos, o que acontece? Ele ou ela se coloca a serviço do companheiro, da companheira encarnada, exercitando a compreensão e o amor puro. O que ele quis dizer com isso? Não tem essa, meu marido, minha esposa, meu, ninguém é de ninguém. Somos todos participantes do universo. Mas ninguém tem o direito de enganar ninguém. Ninguém tem o direito de fazer de conta com ninguém. Então vejam, aqui, quando um companheiro está lá, ele vai estar sempre olhando aqui, tentando ajudar e vice-versa. Esse auxílio é contínuo e constante. Por quê? Nós estamos aqui para quê? Qual é o nosso objetivo? Meu e de todos os senhores e de todos os terráqueos. Evoluir. No nosso nível evolutivo hoje, nós entendemos que o sexo é a coisa melhor que existe. Coitadinho de nós. Somos tão pequenos que achamos que o prazer sexual é a única coisa que pode nos dar prazer. Como diz o próprio André Luiz, atrito de células. Simplesmente atrito de células. Somos tão pequenos que não conseguimos enxergar a grandeza do universo. Ficamos restritos a um atrito de células. Está aí, meus amigos, é para pensar. Continuando. Quanto à união no plano espiritual, André recomenda o seguinte: é razoável se mantenha aquela união, onde predominem as semelhanças.
Os iguais, que é a lei do universo, se atraem. Não adianta pegar coisas diferentes, que a união não vai dar certo. Ah, eu quero ir para o centro espírita. Não, eu quero ir para a balada. Como é que fica? Não tem sentido. Então, os semelhantes, onde predominem as semelhanças. Mas essas semelhanças têm que ser num grau bastante elevado na escala de afinidades eletivas. Mas vamos passar por essas dificuldades, estar numa união onde um quer ir para cá, o outro quer ir para lá? Sim, faz parte. Faz parte da nossa evolução. Mas temos que procurar exatamente o oposto, os semelhantes. Vamos lá, uma outra colocação de André Luiz diz o seguinte: se os viúvos e as viúvas das núpcias efetuadas em grau menor de afinidade demonstram sadia condição de entendimento, então eles são habitualmente conduzidos depois da morte ao convívio do casal inicial, que é restituído à comunhão. Viúva A, viúvo B, viúva C, viúvo D, etc. Onde é que eles vão? Todos juntos para a mesma casa. Para viver numa esbórnia, numa confusão? Nós não falamos em uso errado da energia sexual? Então vamos ter que ir para lá e conviver como? Continua, por favor. Então esses viúvos e viúvas de outras núpcias desfrutarão posição análoga à dos filhos queridos junto aos pais terrenos. Estão vendo como é que funciona a coisa? Então a viúva, segunda mulher, ou segundo marido, terceira mulher, vão ser o quê? Como filhos lá. Mas tem um detalhe, só vou mostrar aqui um esquema rápido. Pode pular, por favor. Então veja, na matéria o casal A mais B casam, desencarna o B, aí vem o A casa com C, desencarna o C, o A com D, desencarna, no mundo espiritual, reúnem-se novamente, A com B, e os outros são filhos. Os outros vão conviver como filhos. E aí, como é que fica? Como o próprio André Luiz dá na sequência. E a dor de cotovelo? Como é que fica? Estão percebendo o quanto nós temos que evoluir? Agora, por que vai haver um casamento assim? Uma, duas, três vezes? Para corrigir erros que nós cometemos no passado pelo mau uso da energia sexual. Continua. Oi? Ah, sim, é verdade. Então eles ali, como filhos, se submetem, olha só, como filhos, vão se submeter a uma diversidade de testemunhos, de carinho, sacrifício pessoal, para que atendam dignamente a articulação dos próprios destinos. Não cai um fio de cabelo ou uma folha de uma árvore que o pai não tenha conhecimento. Ah, mas como? Eles vão viver juntos lá? E daí, qual é o problema? Olha como nós pensamos pequeno. Vocês vão ver que nós pensamos tão pequeno que não raciocinamos. E quando raciocinamos errado. E o André Luiz vai mostrar isso para nós. Continua. E se bater o ciúme? André Luiz falando, não sou eu não. O despeito. Como se resolverá isso no mundo espiritual? É muito fácil. No nível evolutivo que nós estamos, pode bater o ciúme. Pode bater o despeito. Porque ela é a mulher principal, ela é a mulher, eu sou filho. Ele é o marido, eu sou o filho. Como? Por quê? Dentro do nosso nível material isso ocorre. Mas lá, não. Continua. Diz André Luiz o seguinte: se a desesperação do ciúme ou a nuvem de despeito cegar este ou aquele membro da equipe fraterna, então o que vai acontecer? Vamos falar.
os cônjuges reassociados no plano superior vão amparar a reencarnação à maneira de benfeitores ocultos, sem nenhum ressentimento. Simplesmente isso. Porque estamos todos envolvidos. Nós não podemos pensar como pensamos aqui, não, meus amigos. Aqui é um nível baixo. Quando formos, aqui estamos falando da espiritualidade mais alta, e não aqui em cima da nossa cabeça, porque aí é tudo igual. Mas numa elevação maior, os espíritos mais nobres, mais elevados, agem exatamente assim. Tem mais informações para mexer com a gente. Por que eles vão agir assim? Porque, dadas as posturas nobres que eles têm, pela elevação, eles interpretarão esta rebelião, essas dor de cotovelo, esse ciúme, como um sintoma de enfermidade. Simplesmente isso. E nós pensaríamos assim? É ruim. Vocês percebem? Como nós estamos longe, está difícil para subir? Mesmo assim, não retirarão o apoio amigo até que os rebeldes consigam se reajustar no tempo. Vão ficar ali firmes, até que os filhos, entre aspas, rebeldes, possam se reajustar no tempo. Vejam, meus amigos e amigas, quanta coisa nós temos que mudar ainda em nós. E como diz André Luiz neste próprio livro, há 1,5 bilhão de anos nós estamos tentando crescer aqui. E há 200 mil anos nós começamos a raciocinar com o córtex cerebral frontal. Vamos lá. Alguém vê nisso inovação ou desrespeito ao sentimento alheio? Vamos pensar um pouquinho antes de ir para frente. O jeito de agir, tem alguma coisa errada? Tem algum desrespeito? Não, mas a mulher que casou depois, ela também tem direito. A outra também tem. O homem também tem. Vamos ver a resposta de André Luiz. Não tem nada errado. É que nós raciocinamos errado. Sabe por quê? Porque o lar terrestre, enobrecido, André Luiz falando, não é uma ainda não, se analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais. Quem são nossos filhos? Quem é minha esposa? Quem é meu marido? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Alguém que eu lesei, alguém que eu prejudiquei, alguém que eu espoliei no passado. E o sogro e a sogra, Maida? E o sogro e a sogra. É o que nós merecemos. Vocês percebem? Não tem diferença nenhuma. A única diferença é que aqui nós não nos lembramos. Ainda bem que Deus, na sua grandiosidade, põe o véu do esquecimento. Imagine se nós soubéssemos, olhando para a mulher, para o marido, para a filha, para o filho, ah, você me fez isso. Qual seria a reação nossa nesse nível que nós estamos? Seria terrível. Mas é a mesma coisa, a mesma estrutura, tudo igualzinho, lá e aqui. Ou tem diferença? Não tem diferença. Quem os pais humanos recebem muitas vezes no lar como filhos e filhas? Eu estava falando há pouco. Então, quem recebe? Recebem filhos e filhas aqueles mesmos laços do passado, com os quais ajustarão o resgate de antigas contas. E mais. Ali purificarão, então André Luiz falando, meus amigos e amigas, emoções através da renovação do que? De impulsos e do compartilhamento de compromissos com um objetivo bastante acentuado: aprimorar relações afetivas de alma para alma. Ah, não está legal, vou embora, chega. Incompatibilidade de gênero. Olha que idiotice que a gente ouve hoje. Está cheio de gente que foge da raia, não quer ter responsabilidade, é frouxo ou é frouxa, não assume, não leva para frente aquilo que assumiu. Porque ninguém casa por acaso.
Ninguém, não cai de paraquedas ninguém na sua vida. Continua. Sem que o véu da reencarnação consiga esconder totalmente a memória das vidas passadas. Então veja, não tem saída. Temos que reencarnar. Nesses 200 mil anos, 1 bilhão e 500 mil anos, diz André Luiz, até chegar nos níveis da razão que estamos hoje. 200 mil. Estamos aqui parados ainda, meus amigos. Estão aí discutindo esse problema político aqui, imigração lá fora. Na Primeira Guerra, os europeus fugiram tudo para a África, agora os outros estão fugindo para cá. Gente, que palhaçada é essa? Nós estamos achando que somos donos do quê? Estamos falando em ir para uma viagem em Marte. Outro dia eu estava discutindo com o Valtinho, teve uma reunião de cientistas, nós estamos querendo partilhar Marte. Esse pedaço é meu, aquele pedaço... Gente, será que vão conseguir chegar lá? Será que a população marciana vai deixar o terráqueo chegar lá? Olha aqui, quer dizer, ao invés de tentar expandir para o bem da coletividade, nós somos sempre a mesma coisa. Mão grande, isso é meu, vem para cá, é meu butim, eu que cheguei, eu que tomei. E assim nós continuamos em todos os segmentos nossos. Maida, Pois não. já que você falou sobre essa questão de ir e colonizar e colocar propriedade sobre, não estaria justamente nesta ideologia de colocar como propriedade nossa tudo que nos está à volta, está no cerne dessa dificuldade em ver todas as pessoas como irmãos, inclusive ex-marido, futuro marido, outro mulher. Exatamente, Enfim, é somos isso irmãos, mesmo. né? É isso aí, Sim, é a dificuldade de aceitar amor a Deus e ao próximo como a ti exatamente, mesmo. porque É isso aí. acha que é proprietário daquela pessoa. Essa ideologia de ter mais que ser, né, e defender muito fortemente a propriedade privada, fundamentalmente se expande para além das questões materiais, Tudo. indo para essas questões culturais, Tudo, pra afetivas, tudo. e que são extremamente conflituosas, porque nada é nosso. É o que eu brinco sempre, vou repetir mais uma vez, vocês estão cansados de ouvir. Alguém foi no enterro que tem um caixão com um monte de gavetinha, para levar o quê? Nada. Ou um carro forte atrás para levar o quê? Nada. Ninguém leva nada. Ah, mas eu quero ser o mais rico do cemitério. Gente, esses políticos, os exemplos que nós estamos vendo atualmente, isso parece brincadeira, isso parece uma ilusão. Cada um querendo pegar mais do que o outro, milhões, bilhões, trilhões. Para quê? O karma desses companheiros vai ser algo tão complicado, tão difícil, como diz a doutora Marlene. Um dia ela, conversando com ela, que ela me falou que numa dessa saída que ela deu, ela viu um dos políticos, ela não queria nem me falar quem era, numa situação terrível no mundo espiritual. Então, para que isso, gente? Ninguém é daqui. Estamos de passagem para que a gente se retempere no amor. Mas aqui, ó, nem nessas coisas do matrimônio, da família, a gente está conseguindo. É só lembrar do exemplo do Raul Teixeira. Ah, sim, o Raul Teixeira conta muito tranquilamente sobre os políticos, que um dia ele veio numa palestra, uma cidade grande, não disse qual, e que passou em frente ao teatro, viu na porta do teatro um mendigo em situação terrível, em que ele pegava a comida e caía bichos da comida. Ele teve o impulso de ir ajudar, mas o mentor dele falou, não, ainda não é a hora. Por quê? Esse indivíduo, olha o nome da rua, é o próprio que frequentou esse teatro inúmeras vezes e recebeu muitas homenagens aí. Está aí, meus amigos. Continuando, então, vamos em frente. Não, acho que você pulou. Aí é. Então, veja. O começo do livro, quando eles colocam a coisa da cocriação, a gente não admite isso. Tudo é emprestado, é tudo cocriação. Nada nós que a criamos. gente tem. Nada nós criamos, exatamente. Então, veja, em cima disso aqui, nós temos as razões e condições para que surjam nos espíritos reencarnantes na Terra as psiconeuroses e fixações infantos juvenis.
por causa desses problemas que nós trazemos do passado. Continuando, quer ver o que ele vai dizer mais? Então ele chama a atenção, olha aqui, André Luiz chamando, está lá no livro, para o fato dos profissionais da saúde dar uma importância exagerada na conduta sexual da criança ou da personalidade reencarnante. Freud dá um excesso de atenção dizendo que tudo depende do sexo na criança. Vamos lá, tem mais coisa. Dizendo o seguinte, vai. Esses profissionais são carentes de um contato mais amplo com as realidades do espírito e da reencarnação. Que eles olham aqui a matéria pura, esquece o que nós fizemos no passado. Então acha que tudo que estamos fazendo é algo que a própria matéria está se manifestando. Mas não, é lá de trás. Não estamos falando das energias sexuais mal utilizadas. Continua. Pois isto, aqui do jeito que está... Não, você voltou. Não, é isso mesmo. É o azul. Não. É isso aí. Ah, tá, desculpe. Então veja, isso vai propiciar a esses profissionais, se eles procurarem entender mais o espírito da reencarnação, ministrar aos pacientes um socorro de ordem moral, um socorro mais efetivo. É o que está faltando na ciência, buscar a Deus. Estão achando que não precisa, matéria está aqui, mundo espiritual está do lado de lá. Mentira. Uma coisa depende da outra. No tripé do universo, Deus, espírito e matéria. Deus criou o espírito para interagir na matéria, crescer e voltar a ele. Não, os cientistas, com as suas arrogâncias, acham que não precisa. E isso é coisa de quem não tem o que fazer. Eu acho que está tudo errado. Eu acho não, tenho certeza. Newton, por exemplo, um grande cientista, quando se falava em Deus, ele tirava o chapéu e reclinava para frente. Mas tem a maioria. E tem outra coisa, se eu não me lembro quem disse. Quanto mais ciência, mais perto de Deus. Quanto menos ciência, mais perto da matéria. Luiz Pasteur, né? Eu não lembrava quem tinha dito. Obrigado. Então, volta. Então, olha, veja bem. Não, volta. Então, veja, antes de nós irmos para o tema seguinte. Então, o matrimônio entre nós, seres humanos, não é brincadeira. Não é, fazendo de conta. A casa, como dizia a propaganda que tinha, acho que era o Jô Soares, não lembro. Casa separa, separa. Padre Carmelo, Casa separa. Quer dizer, não existe isso, meus amigos. Isso não existe. Pode separar. Não tem problema. O plantio é livre, repito, mas a colheita é obrigatória. Que ninguém é obrigado a aguentar ninguém. Mas tem que ter uma dose de sacrifício. Quem é perfeito? Cristo falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Só um. Por isso que eu estou aqui. Alguma pergunta, algum comentário antes de irmos para o divórcio? O motivo do Jung ter se separado do Freud foi justamente isso, o Freud só dava atenção ao sexo. Exato. Tinha muita coisa além. Foi bem longe, é verdade. Podemos avançar? Nenhuma dúvida? Estou falando para elas aqui que A mais B só já está um tamanho. Deus Mas a B é mais evoluída. A B voltou para ajudar a C e a D. Quando não tem a ceia dele. Desde que não tenha ciúme, né? Desde que não tem. Ciúme. E quando não tem a ceia dos espíritos encarnados que mesmo depois que ficam viúvos, eles permanecem fiéis. Quando não conseguem. É difícil. Esse já é um espírito que já atingiu uma elevação maior. Ele não sentiu, ou melhor, ele não teve necessidade de algum reajuste, está num outro nível. Talvez não tivesse compromissos com o Nossos passado. avós faziam isso, né? Os avós, eles tinham costume, perderam... Eu diria que aí faltava um pouco de conhecimento.
um pouco de aprofundamento nas verdades que já vieram, estão todas por aí. Então, muito do que aconteceu no passado, que a mulher obrigatoriamente, pelo menos aqui na nossa sociedade, tinha que ser fiel. Ah, tá, mesmo depois que o marido morre. Mas você vai em outros países, tem a poligamia, tem não sei o quê, completamente diferente. Ele fez uma pergunta aqui, ele fez uma observação aqui. Quando não tem a C e a D, e o A e o B tem problemas. Tem que se entender. Ninguém, repito em tom de brincadeira, ninguém cai de paraquedas um na vida do outro. Me lembro de um amigo que um dia ele resolveu ir para o Japão. Estava no Japão, foi visitar, no trem, ele entrou no metrô, viu uma japonesinha, se derreteu por ela. Mas foi atrás, então ela casou e está com ela até hoje. Como? Por quê? Aí a resposta. Isso já vem o planejamento do mundo espiritual. Por que nós, quando todos nós aqui tivemos uma namoradinha, um namorado e tal, esse vai dar certo. No fim, na última hora, casou com outro e acabou. Por quê? Porque não era só para a gente realmente se preparar. E assim vai. Isto é o universo. Os grandes acontecimentos estão planificados. Os pequenos, como eu digo sempre, não. Imagine, eu venho andando aí, vou subir essa escada. Mas vou subir correndo e olhando para trás. Qual é a probabilidade de eu cair e me machucar? 100%. É planificação? Não, é burrice minha mesmo. Você não olhou direito. Eu não olhei, não prestei atenção. E isso nós fazemos com muita regularidade, meus amigos. Os espíritos, os obsessores. Gente, nós somos sempre aqueles que jogamos a culpa para os outros. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. O obsessor é freguês. O obsessor é freguês. Eu só te lembrando dos dias com as esposas, a noiva e a esposa. Tá aí, ó. É esse caso. Exatamente isso. Então vamos em frente. Vamos falar sobre o divórcio entre os humanos. E diz André Luiz o seguinte. Ele falando, segundo nossos conhecimentos aqui no plano espiritual, somos de parecer que não devia ser facilitado ou estimulado o divórcio entre os homens. Vamos ver por quê? Porque não existem na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves. Aí, as palavras do André Luiz. No princípio da responsabilidade que foi assumida em comum. Imagine, lá atrás, numa outra existência, eu me aproveitei de uma pessoa que tinha uma riqueza, aí uma mulher veio comigo e vamos lá, matamos, roubamos, tiramos. Enfim, acabou, não tem mais nada? Não. Vamos corrigir a bobagem que fizemos. De repente, numa próxima encarnação, seremos pai e mãe daquele que nós matamos. Ou até ele vai ser o nosso pai, sei lá. Depende do grau de envolvimento que tivemos e da necessidade de reparo que temos. Está aí, ó. Então, repetindo, não existe na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves. Vou falar uma coisa, vocês vão ficar chateados. Família, o que é família? É o negócio mais maravilhoso que nós temos no nosso planeta. Não é verdade? O que é família nos mundos elevados? Não existe. Por quê? Todos se amam igualmente. Então veja o nível que nós estamos, aonde temos que chegar. Jesus falou que a instituição do divórcio foi por causa da dureza dos nossos corações. E vamos ver o que ele diz. E ele continua dizendo, André Luiz, mal saídos do regime poligâmico, os homens e as mulheres sofrem ainda as sugestões animalizantes. São 200 anos, para 1 bilhão e 500 milhões de anos que já existimos.
que nós entramos no reino mineral? Para quantos bilhões de anos existe o universo? Especula-se 10, 12, 5, 7, mas ninguém tem uma definição. Não sabemos. Por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa a que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa. Primeira dificuldade, vamos chamar briga, entre aspas, primeira discussãozinha, pronto. Nossos gênios não estão batendo. Nossas ideias não estão combinando. Não, vai você para tua mãe, eu vou para a minha. Que história é essa? Isso quando as famílias não contribuem para isso. Porque, pelo amor de Deus, as famílias têm um papel horroroso. Meu filho sempre tem razão, por definição. Errado. Está errado. Isso é exclusivismo. Errado. É um excesso de cuidado, um excesso de paternalismo, um excesso de que tudo que eu faço, tudo que veio de mim é perfeito, dos outros não. Errado. É o interesse pessoal, né, Marta? Aqui o interesse pessoal, sempre pensar em si e não no outro, não tem relação. Não tem. A relação não tem. social não depende do pensar no outro. Quando há muito ego, não tem não, relação. Não tem relação. Não tem. Os pais dos cônjuges deveriam educá-los, né? Ministrá-los ao caminho a seguir. Não falar, vem pra mim que o papai cuida de você. De jeito nenhum. Pode jogar na... Mas não, é o que acontece. É o que acontece. Aliás, em qualquer discussão, se você estiver casado num relacionamento sério, se for perguntar para qualquer um, separa que é mais fácil. Errado. É isso que as pessoas errado. falam, Por favor, guardem isso. Não, separa. Que separa? Não tem essa. O Eduardo lá. Só um último adendo. Só lembrando de Kardec, quando ele fala sobre o divórcio no livro dos Espíritos, que ele fala que existem situações em que a situação se agrava tanto que em vez de eles se ajustarem, eles vão criar mais dívidas ainda. André Luiz fala isso. Na sequência, André Luiz fala isso. Eu também vou mencionar isso. Pois não. Como é que é, doutor? Fala bem próximo ao microfone. Isso. A questão da família contribuir para a separação está toda uma coisa. O meu filho tem que ser bem cuidado pela minha nora. Agora, a minha nora não tem que ser bem cuidada pelo meu filho. Quer dizer, se o meu filho levar o café na cama para a minha nora, eu falo, não é homem. Certo? Agora, se eu chegar lá e ela estiver levando café para ele, ela tem que fazer assim, porque ele faz isso, ele faz aquilo. Só que as mulheres de hoje também trabalham, também são mães, também faz tudo. Então, é todo mundo junto. Agora, todos iguais. E se a gente tivesse a capacidade de, quando o filho se separasse, falar assim, separou, da porta para fora, vai cuidar da sua vida longe daqui. E ele virava a gente. Realmente nós temos que mudar o nosso jeito de ser, amigo, porque ficar passando a mão na cabeça, não. Porque na hora que nós morremos, e daí? Como é que fica? Na hora que nós desencarnamos, como é que fica o filho e a filha? Vão desencarnar junto? Não vão, a vida continua. Nós viemos para, como espíritos eternos, passar por experiências momentâneas na matéria, para retornar para a vida real. Então, nesses contatos, temos que aprender a nos relacionar e não ficar como sempre ficamos, aquele egoísmo, é meu, aquele orgulho, aquela vaidade. Não, nós temos que acabar com isso. Isso tem que ser eliminado de nós, de qualquer jeito. Eu gosto de lembrar da doutora Marlene, porque ela dizia, vai chegar a hora da grande cacetada, mãe. Não tem dúvida. Tudo está sendo dado. Oportunidade. E nós fazemos de conta que não estamos vendo nada. Todas as verdades já chegaram. Nós não podemos mais ter preguiça de buscar as verdades. Pois não, Thalita? Eu não acho assim, que houve mudança nos tempos. As pessoas hoje... Não acho que hoje as pessoas se separam mais. Porque assim, como geriatra eu vejo, nem 10% das pessoas que são casadas, que chegam idosos lá, 50 anos, nem 10% estão casados por amor. Estão casados porque naquela época não tinha como a mulher se separar. E aí ela aguentou o marido até o final. Tanto é que hoje em dia, a mulher quando fica viúva, parece que ela recebeu
passaporte livre. Ela vai dirigir, ela participa de grupo de terceira idade, ela viaja, e o homem é totalmente dependente da mulher. Ou ele casa de novo, ou ele morre. É verdade, as estatísticas mostram. Mas veja, É difícil entender. Hoje eu atendi um idoso de 89 anos, a mulher de 85 anos e ele pediu o divórcio no ano passado. não acredito que eu estou ouvindo. 89 anos, eu atendi Não acredito. Bom, aí eu acredito que, olha, Thalita, talvez a serenidade que levou a isso, né? Pode ser, porque com 89 anos pedir divórcio tem alguma coisa estranha. Tá na moda. O cara estava com a paciência cheia. Bom, continuando então. Tá na moda. Vamos lá. Oi. Vai, Dani. Oi, Dom. Oi, Sebastião. E a caminho da luz, Emmanuel esclarece que o Cristo, ele adotou a beleza física. Ele, como se diz, ele se interessou pela beleza física. Agora, todos esses pormenores, a beleza física quase que é a causadora de todos esses distúrbios na humanidade. Porque ainda nós não conseguimos entender e nem apreciar o que é bonito e o que é perfeito. Você pôs o dedo na ferida. Nós só olhamos por fora. Nós só olhamos por fora. O verdadeiro eu, por dentro, nós não olhamos. Nós não temos capacidade. Não temos capacidade. Por quê? Somos excessivamente materialistas. Ficamos aqui, ó, caminhamos assim o dia inteiro. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Não necessariamente por inversão do bonito pro feio, mas às vezes até pelo exagero de permanecer bonito. Bom, não vou nem falar nada, eu ia até fazer um comentário de permanecer bonito. do Flávio fala muito da esposa que aguentou o marido alcoólatra, porque a gente só quer ver, nós só queremos ver o hoje, o imediato. Aqui, de repente a pessoa aguentou numa encarnação para construir uma relação melhor para outra encarnação. Nós estamos aqui não é para passar férias. Nós sabemos disso. Ninguém está aqui para realmente falar, opa, descansei, estou numa rede, chinelinho no dedo, tomando água de coco. Gente, isso não existe. Nós temos que aproveitar todos os segundos para trabalhar, porque na hora que nós fecharmos o olho aqui, nós choraremos, porque vai passar 2 filmes na nossa frente, que eu prometi fazer, as oportunidades que eu tive e eu não fiz. Quando eu vou voltar para cá? Numa fila aí de, sei lá, 20 bilhões de almas para voltar para cá, eu vou lá para o último lugar. Daqui 10? Não. 50? Não. 100? 500 anos? Vou voltar para cá ou eu vou para o mundo primitivo? Para onde eu vou? Então nós temos que aproveitar o momento, é hoje, é agora. Aproveitar no sentido de construir, preparar a nossa maleta de retorno para o mundo espiritual, colocando coisas morais e não bens materiais. Tá certo? Continuando então, eles alegam imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços que quase sempre são simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo. Eu vou aguentar essa mulher, ou eu vou aguentar esse homem, eu sou bonito, eu sou a fina flor. Fina flor do quê? Do nada. É só dar um curto-circuito, vira um amontoado de matéria cheia de vermes. Aí vamos no cirurgião, para ele corrigir aqui, corrigir ali, aí deforma, fica uma coisa terrível, e achando que estamos bonitos. Nossa. Mas eu aconselho as pessoas a aprenderem a cozinhar, porque a beleza acaba, a fome não. Gostei dessa. Então veja. A fome não. Então vejam, meus amigos, com essa postura, desse narcisismo exacerbado, exerce uma viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira, explorando-lhes ali o mundo emotivo, tornando suas mentes mutiladas ou doentes, necessitadas ou ignorantes. Então, olha o cuidado que nós temos que ter.
porque eu estou atrapalhando aquela pessoa ou vice-versa. E tudo que eu faço, eu vou colher de volta. O livro dos Espíritos é claro. Nós devemos fazer tudo o que pudermos em prol dos necessitados, ou seja, fazer o bem, só o bem, que nós responderemos pelo mal oriundo do bem que deixarmos de praticar. Marta, Pois não. posso fazer um comentário? Pois não. A gente não pode generalizar nada, né? Cada casal, cada relacionamento vai ser um. E existe uma estatística brasileira, eu acho que é mais ou menos, acho que é isso, se eu estiver errado me corrijam, acho que a cada 3 minutos uma mulher é agredida no Brasil. E essa agressão geralmente vem do cônjuge, vem do marido. Geralmente é o alcoolismo que está ali acompanhando aquele sujeito e também aquela tirania do sistema psíquico sobre a companheira. Isso é muito comum. Né? O alcoolismo é o primeiro problema de saúde pública nesse país e não é combatido por questões da propriedade privada, mais uma vez. Né? De qualquer forma, só para... em casos desse tipo, não são imaginárias as incompatibilidades e conflitos. Não são imaginários porque são muito nítidos. Né? É isso mesmo. Isso quebra, machuca o corpo. E em função dessa tirania psíquica que existe muitas vezes, ela se recusa, inclusive, muitas, reiteradas vezes, a denunciar esse marido. Isso é comum. Esse marido é muito comum. No entanto, em casos assim, é bom diferenciar, que não é o que nós estamos falando aqui. Né? Pode até ser também que convivem juntos por problemas do passado. Será que esse marido hoje não foi numa outra vida vilipendiado por ela? Mas como ninguém vem para a Terra para fazer o mal, não nos cabe evitar o mal. Sempre. Né? De repente ele está fazendo pior do que ele deveria. Eles vieram para se amar. Aí o resultado é terrível. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos essa mulher apanhando, ela precisa largar. Lógico, é o que nós vamos falar na sequência que vem o divórcio. Então veja, isto quando, aí ó, não se perdem nas aventuras do homicídio ou do suicídio, que às vezes são perpetrados de forma espetacular. Aqueles suicídios ou aqueles homicídios cheios de requinte, matam, jogam não sei da onde, cortam, põe no baú, não sei o que, põe na geladeira, enfim, tá aí, ó, tá aí. Com essas atitudes e decisões, fogem, tá aí a resposta, voluntariamente das obrigações assumidas perante a lei universal. Ninguém caiu de paraquedas dentro do lar de um do outro. Está aqui, está bem claro isso. Então recomendo, André Luiz, o seguinte: é imperioso que a sociedade humana estabeleça regulamentos severos que beneficiarão os nossos irmãos contumazes na infidelidade aos compromissos assumidos consigo próprio. Ele acha que mandando embora a mulher ou a mulher mandando embora o homem, tô legal. Não, tá dando um tiro no pé e vai querer correr e ganhar uma maratona. Não tem chance. Mas a eles próprios também estão se enganando, por quê? Para que não se agreguem a um maior desgoverno. Quer dizer, quanto mais eu vou fugindo, mais desgoverno. Agora eu estou livre. Não tenho mais a minha mulher, eu não tenho mais o meu, eu vou para balada, vou namorar um, namorar dois, cai no desgoverno que nós estamos falando aqui. Enfim, regulamentos que beneficiem aqueles que são infiéis aos compromissos assumidos. É um regulamento para beneficiar os infiéis, a fim de que não regressem à promiscuidade aviltante das tábuas obscuras, onde o princípio e a dignidade da família são plenamente desconhecidos. Isso é fácil. O caminho que está indo a humanidade é exatamente para isso que nós estamos vendo. Continua. Entretanto, enquanto não tivermos os regulamentos sugeridos, ressalva André Luiz, é imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais em que o divórcio será o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre o casal.
Então veja, não tem saída, não tem saída, pelo menos vamos tentar o divórcio. Vamos tentar, mas evite ao máximo. Entretanto, apesar do divórcio, é importante não esquecer que os devedores de hoje voltarão amanhã para o acerto das próprias contas. Divórcio, estou livre. Acabou. Tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Vou voltar amanhã. Não tem saída. Não tem, ninguém fica livre, não. Porque são compromissos que nós assumimos. Serão postos na mesma cela até pagarem 20%. Ocorre separar. Alguma pergunta antes de irmos para a última pergunta do André Luiz? Então veja bem, ele faz a seguinte pergunta: ocorre separação entre cônjuges espirituais? Vamos. Então, antes de entrarmos, vamos conferir o que é um cônjuge espiritual. O que é um cônjuge espiritual? Está aqui, ó. A qualidade daquele que no plano espiritual desfruta de união estritamente com base na mais elevada afinidade espiritual. Estamos falando desses cônjuges espirituais. Então, nessas uniões, pode ocorrer separação? Pode. Sim. Bom, pode acontecer, por exemplo, veja bem, é uma separação, mas não é uma separação porque, não aguento mais você cozinhando errado, você pegando no meu pé ou não fazendo comida. Nada disso. Primeira situação, as autoridades superiores escolhem um dos cônjuges para serviço particular entre os homens, em função das qualidades especiais que ele possua e com as quais deva satisfazer a questões e eventualidades terrestres. Então, há uma separação? Primeiro caso. Segundo, pode ser também que esse ou aquele cônjuge, após venturoso estágio da esfera superior, necessite regressar aos círculos carnais para experiências difíceis de resgate de determinados compromissos frente à lei de ação e reação. Está aqui, olha. De repente volta e não nos entendemos. Como é que chama aquele livro? Não, aquele que a